am the king! Oi gente, esse é o primeiro vídeo do especial As Crônicas de Gelo e Fogo e as inspirações do George Martin. Já deixei tudo bem explicadinho no vídeo de apresentação do especial, assim a gente vai poder ganhar tempo nesse. Só quero repetir a política de spoilers, de que se você leu todos os livros ou se você assistiu todas as temporadas da série, você vai ficar bem. Agora, se você ainda está lendo, não é que eu vou chegar aqui e dar spoilers porque eu sou uma pessoa horrível, mas como a gente vai falar sobre análise, sobre referência, algumas coisas eu vou ter que comentar, né? Mas eu não vou explicar o contexto, e pra mim o contexto é sempre mais interessante do que o spoiler em si. Eu comentei que o George Martin, ele muda levemente o seu estilo narrativo de acordo com o ponto de vista que ele está explorando. Seguindo essa ideia, esse vídeo também vai ser dividido por pontos de vista. E vamos começar com um grande favorito dos fãs, Tyrion Lannister. Você fala Tyrion e eu penso em Richard III. Tanto a peça de Shakespeare quanto o personagem histórico. Richard III, mais conhecido por ter prendido os príncipezinhos da Torre de Londres e ter sido recentemente encontrado no estacionamento. Ele começou como regente do sobrinho, mas aí o menino sumiu. E ele virou rei. Isso tudo durante a Guerra das Rosas, que a gente já sabe que foi fonte de inspiração para o Martin. Quase um século depois, Shakespeare foi escrever a sua peça Richard III. E nessa peça, Ricardinho é descrito como sendo coxo e corcunda. Antigamente, as pessoas tinham uma ideia muito absurda de que se você tinha um caráter ruim, isso de alguma forma se manifestava fisicamente. Se vocês bem lembram o que o próprio Tyrion já falou nas Crônicas de Gelo e Fogo, as pessoas nem sequer se preocupam em conhecê-lo, elas já olham pra ele e falam: você é um anão, logo você é uma pessoa ruim. Hoje em dia já tem muito historiador dizendo que talvez Richard III não tenha sido um rei tão ruim assim. E talvez ele nem sequer tenha matado os sobrinhos. Parece que ele foi incriminado. E aqui o George Martin faz uma meta-referência genial. Porque se vocês forem naquele capítulo da Área dos Ventos do Inverno que ele liberou, lá eles estão encenando a peça chamada The Bloody Hand, que é sobre o casamento roxo. Nessa peça, eles colocam Tyrion como sendo o gênio do crime. É tudo culpa dele. Agora pensa comigo, se essa peça se perpetuar e o Tyrion não conseguir limpar o nome dele, essa é a ideia que vai ficar. Assim como a peça do Shakespeare influenciou a visão que a gente tem do Richard III hoje. Não que isso fosse culpa dele, ele estava escrevendo peças durante o reinado Tudor. Não dava pra sair elogiando Plantageneta. Mas eu quero juntar com a minha peça favorita, que é Macbeth. E Macbeth vai aparecer lá na frente, lá no Dança dos Dragões, no capítulo da Asha. A Asha tá lá no norte, num castelo que ela tomou, aí ela olha assim e... Peraí, as árvores estão andando? Isso é uma cena tirada diretamente do final de Macbeth, e eu gosto de pensar que também foi Jorginho dando uma piscadela pro Tolkien. Tolkien dizia que tinha ficado tão impressionado com essa imagem das árvores marchando pra batalha que ele acabou incluindo no Senhor dos Anéis. Só que diferentemente das Crônicas de Gelo e Fogo e do próprio Macbeth, as árvores de Tolkien andam. Literalmente. E já que falamos dos Homens de Ferro, eu nunca achei que eu fosse gostar deles tanto quanto eu gosto. Acho que eu zoei tanto que eu acabei me apegando. Será que isso foi esfoliante? George Martin sempre disse que foi um ávido leitor de H.P. Lovecraft durante a adolescência. Eu acho que quando ele tava lá escrevendo as crônicas, ele pensou: poxa, uma ilhazinha isolada, lúgubre, com uma galera esquisita. Que lugar melhor pra inserir um bando de referência Lovecraftiana? Lovecraft criou uma mitologia própria que é baseada na existência de seres extradimensionais que são cultuados como deuses por alguns. E por algum motivo esses seres sempre parecem moluscos gigantes. Desde o primeiro livro eu lia sobre o Deus Afogado e pensava: esses caras estão invocando Cthulhu. E George tava impossível, porque não para por aí. Um dos Greyjoy lá do tempo dos Targaryen chama Dagon. Dagon é o nome de um dos seres do Lovecraft, inclusive é o nome de um dos contos. E agora a gente entra no terreno da especulação. Depois que lançaram lá o Mundo de Gelo e Fogo, a enciclopédia, a galera pegou mais um monte de referência, que fez muita gente começar a especular que talvez, só talvez, apesar do nome ser As Crônicas de Gelo e Fogo, pode ser que tenha alguma coisa estranha na água.
E se vocês fizerem um drinking game aqui com os meus vídeos, vocês vão sair altamente alcoolizados por causa de todas as vezes que eu falei coisas como: os capítulos do Theon no Dança dos Dragões são um exemplo de ficção gótica. Mas deixa eu explicar por que eu falo isso. Pra fazer um romance gótico, você vai precisar de um castelo ou um casarão mal assombrado. E aqui nós temos não um, mas dois. Um lugar chamado Forte do Pavor. Nada de bom acontece num lugar chamado Forte do Pavor. E também tem o Winterfell. Ok, a gente sabe que não existe realmente um fantasma em Winterfell. Ele tá atrás de mim, não tá? Mas os personagens ali dentro não sabem disso. E eles estão assustadíssimos, porque tá morrendo um por um. Tipo, e não sobrou nenhum. Você também vai precisar de uma donzela vestida de branco. A ficção gótica tem um negócio com noiva. E nas crônicas a gente tem a Jane, né? Inclusive existe um romance gótico chamado A Mulher de Branco. Também precisa de um protagonista atormentado. E se vocês forem lá nos seus dicionários de termos literários, vai ter lá personagem atormentado. V. Victor Frankenstein. V. Theon Greyjoy. E a cereja nesse bolo trevoso, a ficção gótica dá muita ênfase nos olhos dos vilões. Os olhos do Drácula são como 2 portões pro inferno. E aí deixa eu perguntar pra vocês, a gente sabe que Roose Bolton é mó vampirão, mó Drácula, mas qual é a característica física mais marcante que todo mundo comenta? Os olhos, que são como 2 pedaços de gelo pálido ou alguma coisa parecida. Inclusive, esse foi o teste de DNA do Ramsay, né? Ele olhou e, a criança tem meus olhos, deve ser minha mesmo. Só que esse não é o único exemplo de ficção gótica nas Crônicas de Gelo e Fogo. A Sansa também tem a sua parcela de ficção gótica sem precisar andar com aquela roupa de Dark Sansa. Só que o gótico da Sansa não é o mesmo gótico do Theon, porque dentro da ficção gótica a gente tem uma subdivisão que é a do gótico feminino. E o gótico feminino, obviamente pelo nome, estuda romances góticos que são protagonizados por mulheres e que muitas vezes também foram escritos por mulheres. Nessas histórias, a fonte de horror, terror e pânico vem da sociedade patriarcal. Sério, não tô brincando. As histórias do gótico feminino, elas até parecem seguir uma fórmula em que uma jovem vai viver em um castelo ou uma propriedade isolada. E ela vai viver nesse lugar ou porque ela casou com o dono ou porque ela vai trabalhar pro dono. E é chegando nesse lugar que começam as tretas, os segredos. E o cara com quem a protagonista se relaciona ou por vínculo matrimonial ou por vínculo empregatício vai acabar querendo manipulá-la ou matá-la. Ou manipulá-la e depois matá-la. E a gente tem isso na história da Sansa desde o começo. Uma vez eu até li que, ao contrário da Catherine Morland, do A Abadia de Northanger, da Jane Austen, que acreditava que estava num romance gótico, mas na verdade estava num romance de costumes, a Sansa começa as Crônicas de Gelo e Fogo achando que está num romance de costumes e acaba num romance gótico. O próprio relacionamento dela com o Joffrey já mostra isso, porque ela pensa que ele é um menino super doce, né? Ele é o Joffrey. Mas essas características ficam mais fortes quando ela vai embora com o Mindinho pro Ninho da Águia. Ninho da Águia, um castelo isoladíssimo. Eu sentia a solidão da Sansa quando eu tava lendo o Festim dos Corpos. A gente não sabe quais são exatamente as reais intenções do Mindinho com ela, e ela ainda tem que lidar com a tia louca, e isso é uma outra característica do gótico. Quando você não tem uma donzela vestida de branco, você tem uma mulher louca. E agora eu quero fechar com um personagem que eu sempre gostei muito, mas que eu não gostava dos capítulos, eu achava chato. Mas quando eu comecei a pesquisar e pegar essas referências, eu comecei a achar muito mais legal. E estou falando de Brienninha. George Martin foi muito audacioso, tá até merecendo Grand Martin, porque ele incluiu elementos dos ciclos arturianos e de Dom Quixote. Qual é uma das histórias base das lendas arturianas? A busca pelo Graal. Só que só podia encontrar o Graal aquele cavaleiro que fosse o mais puro, que fosse o mais honrado. A história da Brienne segue essa coisa de a busca por algo, a jornada para encontrar algo. E agora é só substituir Graal por as meninas Stark. Porque o Jaime sabia que só podia confiar a Brienne a missão de encontrar as meninas Stark e devolver para a família delas. Porque qualquer outro cavaleiro ia querer se aproveitar da situação. Porque tirando o Sir Barristan, que tá lá do outro lado, né? A Brienne é o único verdadeiro cavaleiro que tem nessa história. E no Dom Quixote do Cervantes, a gente tem um romance que vai brincar com a ideia dos ideais da cavalaria. O Dom Quixote é aquela pessoa, né, que nasceu na época errada, e ele quer viver aqueles ideais da cavalaria que, na verdade, não existiam nem na época. A gente até conversou sobre isso no vídeo sobre
os personagens. Assim como a Brienne vive sob um código de honra da cavalaria que ninguém mais segue, só ela. E a própria forma como George Martin criou os capítulos da Brienne, que são aquela road trip ali, com várias aventurazinhas picarescas, são o Quixote dos Cervantes. Tem uma parte que eu deveria ter marcado, que foi quando eu tive essa epifania, em que o narrador fala sobre a silhueta triste da Brienne indo embora com o Podrick. E eu só conseguia pensar no cavaleiro da triste figura e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Tô com medo desse vídeo ter ficado tipo com meia hora, mas espero que tenha valido a pena, porque eu me diverti horrores. E aqui é a hora de vocês falarem sobre as referências que vocês pegaram nos capítulos dos seus personagens favoritos. E joinha! Não fique triste se eu não citei o seu personagem favorito, a minha personagem favorita também ficou de fora. E tchau, tchau! E no próximo vídeo do especial vamos falar sobre tradição oral e contos de fadas.